Posso arriscar e dizer, seja bem-vindo às São Joaninas 2021. Angra do Heroísmo volta a estar em festa depois de um ano de paragem devido à pandemia. Entendeu-se que não se poderia perder esta identidade. É certo que a Rua da Sé e as principais artérias da cidade estarão mais vazias, menos iluminadas, mas outros espaços irão ganhar cor e animação dentro das regras impostas, com a esperança que para o ano tudo possa voltar à normalidade. São João estará no seu altar, na Rua de São João, e nós estaremos em direto a partir de Angra do Heroísmo para levar até si, através de um ecrã, o melhor desta festa, uma vez que pode não estar presente. Hoje com o cortejo de abertura, com o tema Angra nas asas de um sonho, mas contamos com a sua companhia até 27 de junho. Caros amigos e concidadãos, vamos, mais uma vez, dar início às festas populares mais aguardadas de Angra do Heroísmo, as São Joaninas. Festa que há muito a cidade dedica a São João. Depois da paragem forçada a que a pandemia nos obrigou em 2020, é com emoção que aqui estou, cumprindo o repto que a Câmara Municipal me tinha lançado, mas também, confesso, realizando o sonho antigo de um dia ser rainha das festas. Portanto, como é meu dever, e foi também o de todas as outras rainhas que me antecederam, declaro abertas as São Joaninas de 2021. Apesar das limitações sociais que ainda nos condicionam e da necessária observância de regras nos convívios festivos por que todos ansiamos, não posso deixar de salientar que esta edição das Festas da Cidade, além de retomar o percurso interrompido em 2019, deu-nos a oportunidade de tentar superar o que era habitual e ousar experimentar algo diferente. De facto, a criatividade foi posta à prova, e sendo certo que não poderíamos incentivar a reunião de grandes aglomerações de pessoas, o virtual fez-se nosso companheiro, razão pela qual, este ano, todos poderão ver o cortejo de abertura não em desfile na Rua da Sé, mas num percurso filmado e contado a partir de diversos locais do nosso concelho. Em qualquer ecrã, hoje, e quando e onde quiserem, poderão desfrutar em pormenor destas paisagens e de perspectivas que, de outra forma, dificilmente poderiam alcançar e melhor compreender. À força desta inovação, associou-se a intenção de que a festa se constituísse como um alerta para a urgente necessidade de defesa do meio ambiente. Por isso, o filme, Cortejo de Abertura, é um apelo à reflexão, especialmente das gerações mais jovens, sobre os riscos decorrentes das alterações climáticas e sobre a relevância de um desenvolvimento harmonioso e sustentável também aqui na nossa pequena comunidade. Apesar das condicionantes e das inovações, a cidade teimou em fazer o seu melhor, e os agentes económicos e os parceiros não deixaram de se associar à organização, garantindo o fornecimento de materiais e a realização dos equipamentos e componentes necessários. Por estas razões, espero que todos aproveitem da melhor maneira esta diferente modalidade de São Joaninas, a melhor que se encontrou para fazer jus à tradição. E em meu nome, e no de todos os elementos do Séquito 2021, agradeço a oportunidade de representar a juventude terceirense e faço votos de que todos, divertindo-se, tirem o melhor partido da festa, mantendo-se, também, em segurança, porque para o ano, cá estaremos de novo. Obrigada! Na prática, as São Joaninas acontecem num formato totalmente diferente. Por um lado com o online, por outro com eventos em espaços com limitação de pessoas. Há uma clara aposta em artistas locais, com concertos pelas 21h30, quer no Teatro Angrense, quer no Centro Cultural. Exposições, desporto, lançamento de livros e tauromaquia também não são postos de parte. Haverá ainda espaço para programas audiovisuais, com dias temáticos
cíclicos, valorizando o que é nosso e as nossas tradições. O Presidente e Vice-Presidente do município explicam-nos todos os pormenores, seguindo-se a apresentação do cortejo de abertura sob o tema Angra nas asas de um sonho e a explicação do mesmo. É dia de esperar e ver a rainha. É o formato possível, infelizmente não são as São Joaninas com que nós sonhávamos um ano atrás. Nós há um ano atrás julgávamos que a pandemia seria algo que talvez lá pelo Natal ou no princípio deste ano já tivesse passado, infelizmente não é assim e nós tivemos que adaptar as São Joaninas às restrições que existem, de forma a garantir que desta festa não resulta qualquer problema para a saúde pública. Por isso nós não vamos ter as São Joaninas que gostávamos, temos as São Joaninas que podemos ter no contexto atual em que vivemos. Tentou-se aqui encontrar um equilíbrio entre a necessidade de garantir a segurança de todos os participantes e alargar a festa ao máximo possível. Nós, para além da preocupação de mantermos a marca, também tínhamos uma preocupação de manter viva a atividade cultural dos grupos que vivem na ilha, daqueles que vão produzindo cultura ao longo do ano. Razão pela qual nós temos umas São Joaninas que, por um lado, são muito voltadas para os grupos locais, que vão ter a possibilidade de atuar em simultâneo em 2 palcos. Vamos ter o palco do Teatro Angrense e o palco do Centro Cultural em funcionamento paralelo e depois vamos ter na rua tudo aquilo que é possível ter, dadas as regras que estão em vigor. Nomeadamente vamos ter muita atividade de natureza desportiva, que vai seguir as normas de controle e de contenção que estão estabelecidas por cada uma das associações desportivas respectivas. E depois vamos ter as touradas, também as touradas de praça, com o Festival dos Capinhas e duas touradas propriamente ditas. E depois vamos tentar ter o máximo de animação possível na cidade, dentro das regras que estão estabelecidas, ou seja, não podemos criar grandes ajuntamentos de pessoas, mas vamos tentar manter a cidade viva e a cidade agradável e com presença de pessoas nas esplanadas e nos espaços em que tal é possível, sem colocar em risco a vida das pessoas. É uma mensagem de esperança e ao mesmo tempo pensando no futuro, pensando no próximo ano, porque essa pandemia provavelmente não vai durar sempre, com os meios que já existem, com a vacinação. Julgo que no próximo ano teremos de facto umas São Joaninas ao vivo, onde as pessoas vêm para a rua, onde confraternizem, onde vivem, onde se abraçam, onde falem, onde gritem, onde se expandem. E penso que fazendo as São Joaninas este ano desta maneira é dar esperança às pessoas, aos nossos residentes, às nossas pessoas que vivam na diáspora, àqueles que nos visitem, que de facto podemos fazer algo para mostrar que as São Joaninas não foram esquecidas e que vão continuar a existir e existirão sempre por muitos e muitos anos, enquanto houver terceirenses e enquanto houver angrenses para as fazer. Mas podemos dizer que, de certa forma, não é um modelo ideal, é um modelo possível. Sim, não é um modelo ideal, é um modelo possível, porque uma festa é uma festa. Uma festa é quando nós nos juntamos e fazemos convívio ao ar livre e vivemos e ouvimos música e ouvimos grupos na rua e vemos desfiles na rua. Isto é uma festa que não é o modelo ideal, mas é o modelo que se pode fazer, de facto, só para lembrar que as São Joaninas são importantes, não só para a nossa vivência, mas também para o desenvolvimento económico da nossa ilha e da nossa região. O que chama a atenção é às pessoas a manter as regras da Direção Regional de Saúde, manter o afastamento que é recomendado, desinfetar as mãos, ter cuidado de facto, porque o Covid anda por aí, e dizer às pessoas que venham e que vivem estas festas o melhor que possam viver dentro das regras que são exigidas para se mantermos de facto afastados desta doença que tem sido um problema a nível mundial. Nós deixamos uma mensagem de esperança, a esperança de que esta caminhada através do Covid se esteja a aproximar do fim e que já no próximo ano nós possamos retomar a plena normalidade das nossas vidas, com a presença de todos os que estavam para estar neste ano e no ano passado e ainda mais gente. Ou seja, neste momento aquilo que nos interessa mesmo é manter esta esperança e dizer às pessoas: nós continuamos cá, continuamos à vossa espera. Não pode ser agora por razões que todos conhecemos, mas esperemos que na próxima oportunidade seja possível reganharmos
o percurso que nós vínhamos a fazer anteriormente. Por isso, isto é uma espécie de até para o ano. O ano passado nós tínhamos, até porque era um ano em que, mesmo a nível internacional, o foco estava muito nas questões ambientais, a nível global, e nós achámos que também estava na altura de mudar um pouco, enfim, a sequência de temas e irmos para um tema que mostrasse a relação de Angra e da Terceira com o ambiente e, em particular, com as questões que dizem mais respeito à ilha, as questões do mar, as questões da conservação da natureza e da biodiversidade. Enfim, uma festa que servisse também para ser o nosso contributo para essa questão global que estava a ser discutida na altura, discussão essa que infelizmente foi interrompida pelo Covid, mas continua a ser absolutamente atual. É cada vez mais importante falar desta matéria por duas razões. Uma, porque a extinção, ou seja, a perda de biodiversidade é algo de irreversível. Uma planta, um animal, qualquer ser vivo, qualquer espécie depois de extinta não pode ser recriada. E depois porque o que está em jogo também aqui é a própria sobrevivência da nossa sociedade, da maneira como nós nos conhecemos. Na verdade, o ambiente acaba por ser o suporte de tudo aquilo que nós fazemos e nós precisamos do ar para respirar, precisamos da biodiversidade, precisamos da água, enfim, precisamos de um ambiente saudável para que nós próprios e a nossa sociedade continuem saudáveis. As filmagens do cortejo de abertura foram feitas no interior da ilha. Uma grande parte foi feita no interior, outra parte foi feita à beira-mar, em algumas zonas aqui do nosso concelho. Nós aproveitamos com a pandemia que vivemos para podermos de facto mostrar também nessa estrutura de filmagens e da maneira como vamos apresentar o cortejo e outras coisas, mostrarmos também o nosso interior da ilha e a orla marítima da nossa ilha ao mesmo tempo, integrando tudo isso nesse cortejo de abertura. De facto, o tema este ano é diferente, é um tema que está relacionado com as questões ambientais, mais propriamente com a problemática das alterações climáticas, e pretende-se aqui que haja aqui uma sensibilização de suscitar um bocadinho essa reflexão nas pessoas que vão assistir e também pretende-se também extrapolar um bocadinho os limites da cidade, porque são sempre os últimos anos têm sido temas históricos relacionados com a cidade e, portanto, pretendemos que seja um tema à escala global. O nome de Angra nas asas de um sonho tem a ver com uma analogia feita com a lenda de Ícaro, da mitologia grega, em que, preso na ilha de Creta, o pai do Ícaro construiu-lhe umas asas, resumidamente, para ele conseguir fugir. Umas asas que era uma estrutura em madeira com penas de pássaros presas com cera de abelha. E ele alertou o Ícaro para, quando fugisse da ilha, não voasse nem demasiado perto da água, senão ia-se molhar e ia-se afogar, nem demasiado perto do sol, senão a cera ia derreter e ele ia cair. Assim que Ícaro levantou o voo e ficou extasiado pela liberdade de voo e não se conteve e sentiu aquela atração pela força do sol, por aquele brilho, e aproximou-se cada vez mais e acabou por derreter e cair no mar Egeu. E tal como o Ícaro, a ambição humana também pode acabar por ser a nossa própria ruína, porque queremos tanta coisa, tanto desenvolvimento tecnológico, tanta construção, que depois isto pode nos levar à nossa própria ruína, como estava a explicar. A estrutura do cortejo de abertura são 5 carros, em que passamos pelos 3 ecossistemas, a terra, o mar e o ar, e funciona um bocadinho como se fosse esta viagem do Ícaro, desde as profundezas do oceano até ao sol, passando pela terra, por toda a natureza, pelo mar, etc. No primeiro carro é o carro do chefe de protocolo, é o carro que representa o ambiente marinho. Temos essencialmente 2 estruturas. A primeira é a estrutura base, são umas placas que funcionam quase como curvas de nível, que simulam um bocadinho o movimento do fundo do mar, toda a vegetação a ele associada, os corais, as algas, etc. E depois temos uma grande estrutura central metálica que simboliza um cardume e, portanto, esta vida marinha. Neste carro existe, tal como em todos os carros, uma grande interação da parte dos dançarinos, figurinos, músicos. A presença do elemento da música é muito importante
neste cortejo. E temos sempre em todos os carros uma parte do belo intocado deste ecossistema, e a seguir percepcionamos os elementos, as ações negativas do homem em um destes ecossistemas. No caso do mar, são os plásticos. Temos pessoas que estão vestidas com plásticos, que vão estando numa dança com os elementos marinhos, peixes, cavalos marinhos, etc. Nos dois carros seguintes são os carros da terra, são dois. Um deles representa a parte da floresta mágica, quase uma floresta encantada, em que temos uma grande árvore central com casulos, onde vão estar crianças que representam a juventude, quase como se fossem borboletas nos seus casulos, a sair da sua pupa. E no terceiro carro, o carro onde estão as damas da cidade, é o carro que está revestido de vegetação endémica e tem umas estruturas em madeira que representam a densidade urbana. E é um carro que tem particular ligação com as artes performativas, porque temos um artista circense que cospe fogo e, portanto, há aqui uma ligação com este carro no sentido em que este representa a destruição a desflorestação, a desmatação. O quarto carro é um carro que é muito mais leve, é o carro do ar. Temos o carro da camareira, toda a roupa, toda a coreografia, a música é feita neste sentido. O carro basicamente é uma estrutura, resume-se a uma estrutura em ferro, que está revestida de vegetação. E esta estrutura representa um bocadinho, é quase como se fosse uma fábrica abandonada que está a ser dominada pela vegetação. E, portanto, representa a poluição do ar, não é? A parte de fábricas, e que é o principal elemento poluente do ar. E depois temos estruturas que se movimentam e dão aqui algum dinamismo também ao carro, que é bastante interessante. E também é o carro onde vão os pajens. O último carro, que é o carro da rainha, representa a chegada do Ícaro perto do Sol. Aqui temos mesmo um artista, um acrobata aéreo, que é quase o culminar do espetáculo, faz um número com espanejamentos em que ele encarna a personagem do Ícaro na sua queda quando se aproxima do Sol. Este carro é o carro da rainha, é um carro que está todo nos tons do Sol, os dourados. A rainha, ela própria, tem uma coroa, e toda a roupa, mesmo os figurinos também, ajudam a construir aqui um bocadinho esta aproximação ao Sol, esta imagem. O carro é uma estrutura quase como se fosse um poliedro desconstruído, e tem um jogo de geometrias que representam um bocadinho a complexidade humana, as crenças religiosas, estudo da astronomia, etc. E em cada face temos quase uma impressão humana que está relacionada com esta imagem do Sol versus homem. Temos também algumas faces que estão cobertas de umas peças de crochê que foram feitas por centros de terceira idade do município, e entra aqui quase numa dicotomia com o carro da terra, em que temos as crianças e a juventude, e aqui temos um bocadinho o conhecimento ancestral, e é quase como um encerrar de um ciclo, ou o ciclo da vida, no fundo. Houve aqui o desafio de meter estes carros, que são grandes estruturas, são pesados, nestes locais particulares que nós queríamos, mas acabámos por conseguir, e também espaçar, como foi gravado previamente, conseguimos fazer as coisas com o tempo, voltar a gravar várias vezes até que conseguimos o efeito que nós queríamos, portanto também acabou por ter aqui algumas vantagens. O conceito já está estruturado desde 2019, porque isto era um cortejo para sair o ano passado, portanto foi antes da pandemia, e tivemos que readaptar, portanto nunca é aquilo que nós tínhamos idealizado inicialmente, mas conseguimos nos adaptar a esta nova ideia, e acho que conseguimos, dentro dos possíveis, fazer o melhor que soubemos para as pessoas.
O meu nome é Ícaro. Outrora, tive umas asas que me fez o meu pai com penas, cera e 1000 engenhos. E com elas descobri que podia voar. Como a mais soberba das águias, fui ao encontro das nuvens e conheci os seus segredos. Conheci as nascentes dos rios, o degelo das neves das montanhas, as formas dos lagos, os arabescos das correntes dos oceanos e o constante vai e vem das marés. E depois descobri que, como uma águia, podia descer dos céus e pousar em qualquer terra que quisesse visitar. Podia conhecer qualquer país longínquo, desvendar os seus mistérios, desconcertar as suas gentes, extinguir as suas chamas sagradas e desarmar os seus reis. Como uma águia, podia fazer isto e depois voar para longe e fazer o mesmo noutro lugar.
Mas nenhum prazer era maior para mim do que o vento nos meus calcanhares. A minha fronte a cortar os céus como uma corça galgando por entre os prados de ervas altas. Percebi que me achava no reino dos deuses e que percorria os seus caminhos. Podia, talvez, tornar-me um deles. O meu peito inflamou-se e os meus olhos tornaram-se límpidos e cheios de azul. Então, distingui ao longe uma grande bola de fogo. Nenhuma coisa podia haver que fosse tão bela. E se eu me iria tornar um deus, aquele poderia ser o meu grande palácio nos céus. E eu seria a fonte de toda a luz do universo, e teria todos os deuses nas minhas mãos, e todas as criaturas da terra me amariam e quereriam admirar-me com os seus olhos fitos na minha beleza eterna, e não olhariam para mais nada.
Mas eu era apenas um homem e caí, como todos os homens caem. Caí para que todos soubessem que o homem que quer ser um Deus, ou mais do que um Deus, está destinado a ser menos do que um homem. E que quando um homem quer ser um Deus, cai para sempre. Se, como eu, voares demasiado perto do sol, cairás para sempre. Mas não tens de ser como eu. Não podia ser mais oportuno esse tema, portanto, como pano de fundo para as São Joaninas deste ano. E, aliás, falar de clima nos Açores é quase uma redundância. Nós estamos numa localização geográfica em que a climatologia é tudo. O clima, o estado do tempo. Portanto, como saberá, tivemos aqui as primeiras observações da meteorologia nacional. O primeiro serviço de meteorologia de Portugal foi o Serviço Meteorológico dos Açores. Começamos a transmitir dados através do cabo submarino logo no início do século XX, em 1902 concretamente, e a partir daí os Açores sempre estiveram envolvidos nas grandes questões da climatologia global e em particular na climatologia do Atlântico. Os Açores, portanto, constituem uma plataforma que não só é afetada naturalmente por questões de natureza meteorológica muito particulares. Nós estamos numa zona do Atlântico onde há muita atividade meteorológica devido à frente polar que se aproxima de inverno e à intrusão de ar tropical, ar polar. Há, portanto, sempre uma grande atividade meteorológica, de tal forma até que a própria Ilha Terceira foi durante muitos anos, e ainda hoje é, escola dos meteorologistas de Portugal. A maior parte dos meteorologistas que nós conhecemos, nomes da meteorologia nacional, vieram aos Açores e, em particular, à Ilha Terceira, por causa da base das Lajes, fazer a sua formação em meteorologia. Portanto, meteorologia e climatologia é connosco, aqui os Açores são, de facto, um sítio de excelência, não só para o estudo do clima considerado normal, mas também para o estudo do problema que agora se põe com as alterações climáticas. Grande parte das alterações climáticas derivam de mecanismos que são, portanto, que ocorrem no Atlântico Norte em particular. Com a corrente quente de Golfo, enfim, com uma série de circulações, não só da atmosfera, mas também oceânicas, e as interações entre o oceano e a atmosfera são determinantes, quer no clima atual, quer no clima futuro. A alteração climática é um problema global, como se sabe, mas tem expressões diferentes em diferentes geografias. Nos sítios terá consequências mais graves do que outros sítios contribuem muito mais da alteração climática do que outros sítios, embora sendo, então, um problema global, a expressão da alteração climática vai ser diferente de sítio para sítio. Devo dizer até que os Açores não são os piores sítios em termos daquilo que é expectável com a alteração climática, dos impactos da alteração climática. Há sítios onde esses impactos são bem mais dramáticos, sítios de baixa altitude, junto ao mar, do litoral. Ilhas do Pacífico que praticamente desaparecem e algumas até já desapareceram. Portanto, há, de facto, situações geográficas bem mais dramáticas do que aquelas que, enfim, que correspondem à localização dos Açores. De qualquer forma, a alteração climática vai nos afetar naturalmente. Vamos ter, digamos, já estamos a ter alteração dos padrões climáticos, da sazonalidade climática normal, os verões como nós os conhecíamos e os invernos mais rigorosos como também nós os conhecíamos, eu pelo menos conheci, estão a alterar-se. Portanto, essa será uma das principais consequências da alteração climática para os Açores, será a irregularidade climática. E depois há outro aspecto relacionado com a irregularidade climática, vêm os problemas associados de períodos de seca, numa altura em que é suposto chover, enfim, na altura das sementeiras,
de repente podemos ter períodos prolongados de seca, portanto é uma consequência da irregularidade climática associada às alterações climáticas e outras consequências, naturalmente, com a alteração dos ciclos fenológicos das plantas que nós cultivamos tradicionalmente, que se alteram agora em função das condições climáticas que vão sendo diferentes ao longo do ano, não é? Mas outros aspectos derivados da alteração climática que nos afetam já é, digamos, a nossa localização em relação às tempestades que sobem o Atlântico, as tempestades que vêm dos trópicos, que sobem o Atlântico e que cada vez mais nos atingem, atendendo a que, digamos, há um certo recuo, digamos, das condições meteorológicas que as continham, digamos, mais para sul, e há um aquecimento da água de mar que proporciona, de certa forma, o vapor de água de que se alimentam estas tempestades. Portanto, vamos ter, ou estar sujeitos tempestades mais violentas e com maior probabilidade de acontecerem, não é? De atingirem as nossas latitudes. Esta será, naturalmente, em termos de segurança das populações e das infraestruturas, será naturalmente uma consequência para a qual nós devemos estar preparados. Portanto, falar-se nestas questões das alterações climáticas numa altura até que se diz, ainda ontem se lia, que poderíamos já ter atingido o ponto de não retorno, porque nesta questão da alteração climática fomos acreditando que ainda era possível controlar o fenómeno através da alteração de comportamento das populações, e o que é facto é que a dinâmica e a inércia do sistema climático é de tal forma poderosa que mesmo que parássemos todas as nossas ações que são, digamos, que têm impacto sobre o clima, a evolução do sistema climático continuaria no sentido de uma alteração profunda do clima. Portanto, fala-se já nesse ponto de não retorno, ou seja, as consequências vão acontecer apesar de todos os esforços que naturalmente vão ser feitos e estão a ser feitos para minimizar, digamos, o nosso efeito sobre o sistema. Depois, toda esta problemática da alteração climática, portanto, está conjugada, ou pelo menos condicionada pelo resto dos acontecimentos, pelas fomes, pelas guerras quando acontecem e agora, no caso muito particular, pela pandemia que nos afeta há 2 anos praticamente. Acontece que com a pandemia as pessoas desviaram a sua atenção, naturalmente é um problema mais imediato, a saúde pública, a sobrevivência das populações, sendo um problema mais imediato, houve um desvio das atenções de todos os esforços e investimentos que estavam a ser feitos no sentido de minimizar, digamos, a ação do homem no que diz respeito digamos, ao clima, minimizar os efeitos negativos e as ações que levam a esses efeitos negativos. Toda essa atenção foi desviada, de certa maneira, para a questão da pandemia, portanto, o que é perfeitamente natural, e quer investimentos, quer a própria mentalidade, enfim, que estava muito a ser trabalhada no sentido das pessoas alterarem o seu modo de vida, agora foram de certa forma, esses esforços foram interrompidos por razão da pandemia. Mas acontece também, há um aspecto positivo no meio dessa calamidade, que também houve uma redução da mobilidade e com isso também houve uma redução da emissão de gases com efeito de estufa e, por conseguinte, por essa via também se contrariou, de certa maneira, este efeito negativo de termos desviado a nossa atenção para a questão da alteração climática.